Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, vamos dar sequência às nossas aulas sobre o Concílio Vaticano II, a Terceira Guerra Mundial. Hoje eu vou dar sequência àquela aula sobre João Paulo II e vou usar como referência o livro do Daniel Leroux, Pedro, Tu Me Amas, que eu já mencionei na aula anterior. E vou demonstrar nessa aula como João Paulo II foi de fato o apóstolo do Concílio Vaticano II. Preparem-se, será uma aula pesada, muito triste, né? E acredito que vai ser uma decepção para muita gente que considera João Paulo II um santo. E nós vamos ver, diante dos fatos, que a realidade não é exatamente essa. Eu não faço essas aulas com alegria, eu faço essas aulas com profunda tristeza, né, de constatar estes fatos que, infelizmente, a gente não via com a clareza que deveria ver na época em que eles aconteceram. Isso porque não havia a internet naquela época, e havia, sim, um monopólio de informação, e toda a informação que chegava até nós era favorável a este concílio e a estes papas. Mas quando a gente estuda a história, a gente vê claramente que quem tinha razão era Dom Marcel Lefebvre. Então eu começo a fazer a leitura do livro, citando o prefácio que foi escrito por Dom Tomás de Aquino, o prior do Mosteiro da Santa Cruz e o bispo da Resistência Católica. Citando Dom Tomás: quando esse livro foi editado em 1988, Dom Lefebvre agradeceu a seu autor, Daniel Leroux, dizendo-lhe: obrigado, Daniel, pois o senhor não imagina quanto é difícil lutar sozinho. Daniel Leroux era então seminarista em Econe. Ele era seminarista e depois não seguiu, no seminário. O livro ficou pronto para as sagrações dos 4 bispos da tradição. Ele é, de certo modo, a justificação do ato heróico de Dom Lefebvre e de Dom Antônio de Castro-Maier para assegurar à Igreja sua continuidade, ou seja, com as sagrações episcopais que foram feitas em 88. Pedro, tu me amas? Tu que me negaste 3 vezes? João Paulo II, sucessor de Pedro, tu me amas? Tu que me negaste multidão de vezes, colocando o amor e a veneração do homem em lugar do amor e da veneração que me são devidos. Pela leitura deste livro, os leitores verão como se realizou, no pontificado de João Paulo II, a aplicação da lamentação em forma de pergunta dirigida por Nosso Senhor a São Pedro. E por essa constatação, os leitores também verão como é inadmissível aceitar como válida a canonização de João Paulo II, o qual não chorou amargamente e publicamente as suas faltas, como fez São Pedro, visto que os santos canonizados devem ser exemplos a serem seguidos pelos fiéis. Terrível crise é a que atravessa hoje a Santa Igreja, invadida por seus piores inimigos, os quais tomaram posse dos cargos de comando dessa mesma Santa Igreja. Mas Nosso Senhor terá a última palavra. Ele que ama a verdade e odeia a mentira. Dom Tomás de Aquino. Eu sigo citando também Santo Agostinho, aqui lá na introdução, a primeira parte do livro. Santo Agostinho dizendo: amemos o Senhor nosso Deus, amemos sua igreja, ele como um pai, ela como uma mãe. Então nós temos que amar essas duas coisas, a igreja e também a Deus. Que ninguém diga: sim, eu vou ainda aos ídolos e consulto os endemoniados e os feiticeiros. No entanto, eu não abandono a igreja de Deus, eu sou católico. Vós ficais ligados à mãe, mas ofendestes o pai. Igualmente, outro diz: eu não consulto os feiticeiros, não interrogo os endemoniados, não pratico adivinhações sacrílegas, não vou adorar os demônios, não sirvo aos deuses de pedra, mas sou do partido de Donato. Aqui estava ligada à heresia dos donatistas, Santo Agostinho pergunta: que vos serve não ofender ao pai, ele que vingará a mãe que vós ofendestes? Que vos serve confessar o Senhor, adorar a Deus, louvá-lo, reconhecer seu Filho, proclamar que ele está sentado à direita do Pai, se vós blasfemastes contra a sua igreja? Se vós tendes um protetor ao qual rendeis todos os dias vossas homenagens, e se vindes ultrajar sua esposa,
com uma acusação grave: ousareis ainda entrar na casa desse homem? Permanecei então, meus amados, permanecei todos unanimamente unidos a Deus, vosso Pai, e a vossa mãe, a Igreja. Palavras de Santo Agostinho. Bom, na outra aula eu já falei um pouco sobre a vida de João Paulo II, da sua formação, né, a origem do seu pensamento, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre a atuação dele. Nós sabemos que o Concílio Vaticano II ele promoveu o humanismo, uma religião fabricada por eles, centrada nessa visão humanista que o próprio Paulo VI chamava, precisamos fazer um humanismo católico. Tinha que ter uma nota de catolicidade, mas a sua essência é uma religião para o homem. E essa religião para o homem, ela tinha que pregar a liberdade religiosa. Porque se entende que a dignidade do homem está vinculada a essa liberdade. Quanto mais liberdade o homem tem, maior a sua dignidade. E é por essa razão que o concílio vai proclamar a liberdade religiosa. Liberdade, inclusive, para o erro, e para o pecado. Como a gente pode ver hoje muito claramente, as consequências finais desse processo com o Papa Francisco, nessa nota estarrecedora, produzida pelo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o Túcio Fernandes, na qual ele admite o batismo para homens mutilados, não se trata aqui de homossexuais apenas, mas de transexuais, ou seja, homens que se mutilaram para se tornarem mulheres, entre aspas, ou seja, pessoas que estão em estado de pecado mortal, como podem receber a graça santificante? Será um sacrilégio isso. Então nós vemos as consequências finais em nome dessa liberdade. Então o que dizia lá sobre a liberdade religiosa o bispo Dom Wojtyla? Ainda não era Papa João Paulo II, mas vamos ver um pouco do pensamento dele. Em 1972, no capítulo dedicado em seu livro à atitude ecumênica, ele cita abundantemente o decreto Dignitatis Humanae para justificar o direito à liberdade religiosa, citando Dom Wojtyla. O Concílio do Vaticano declara que a pessoa tem direito à liberdade religiosa. Ele declara, ademais, que o direito à liberdade religiosa tem seu fundamento na dignidade mesma da pessoa humana, como a fazem conhecer a palavra de Deus e a própria razão. O homem não deve, então, ser constrangido a agir contra sua consciência, mas ele também não deve ser impedido de agir segundo sua consciência, sobretudo em matéria religiosa. Não é, então, sobre uma disposição subjetiva da pessoa, mas sobre sua natureza mesma, que está baseado o direito à liberdade religiosa. Em seu livro do Liberalismo à Apostasia, eu recomendo também a leitura desse livro, Dom Marcel Lefebvre descobre o sofisma, mostrando que a dignidade não consiste somente na natureza dotada de inteligência e de vontade livre, mas no exercício da inteligência e da vontade, e, portanto, na adesão em ato à verdade e ao bem. Nós somos livres somente para o bem. Uma liberdade utilizada para o mal é um abuso da liberdade. A primeira significa somente seu livre-arbítrio e a segunda sua liberdade moral, sua faculdade de agir, e sua liberdade de ação, faculdade de não ser impedido de agir. Ora, quando o homem adere ao mal e ao erro, ele perde essa dignidade operativa ou não a alcança mais, pois que não há dignidade fora da verdade. A dignidade do homem não pode, então, de modo algum, ser o fundamento para a liberdade religiosa, o direito à liberdade do erro. Ali o sofisma, desmascarado por Dom Lefebvre. Continuando, a ideia de uma liberdade social, um direito reconhecido pelo Estado. O que dizia o bispo Dom Wojtyla, citando sempre Dignitatis Humanae, o documento do Concílio Vaticano II. Abro aspas, o poder civil, cujo fim próprio é de promover o bem comum temporal, deve certamente, portanto, reconhecer e favorecer a vida religiosa dos cidadãos. Mas é preciso dizer que ele ultrapassa seus limites se ele se arroga o direito de dirigir ou impedir os atos religiosos.
O poder civil deve velar, acima de tudo, para que a igualdade jurídica dos cidadãos, que dirige ela mesma o bem comum da sociedade, não seja jamais lesada de maneira aberta ou oculta por motivos religiosos, e que entre eles nenhuma discriminação seja feita. Resulta-se disso que não é permitido ao poder público, por força, intimidação ou outros meios, impor aos cidadãos a profissão ou a rejeição de quaisquer religião que seja, ou de impedir qualquer um de entrar em uma comunidade religiosa ou dela sair. Então, nós vemos aqui claramente, né, a ideia de liberdade religiosa colocada mesmo acima da igreja, dos poderes da igreja e dos poderes do Estado. E o arcebispo de Cracóvia, Dom Motila, conclui: sobre os direitos e deveres do poder público, o postulado do livre exercício da religião numa sociedade é uma das exigências primordiais que decorre do postulado geral da liberdade na coexistência humana, que olha principalmente os valores do espírito humano. Dentro de tudo isso, que foi relatado até o presente sobre esse tema da liberdade religiosa, seja sobre a possibilidade de poder professar livremente a religião em público ou privado. O documento conciliar declara igualmente o fato de que a liberdade religiosa é agora declarada na maioria das constituições como direito civil e que ela é proclamada solenemente pelos documentos internacionais. Consequência disso é a descristianização da sociedade. Então nós vamos vendo como que num castelo de cartas, né, uma demolição dos estados que ainda, né, estavam ligados à Igreja Católica oficialmente. Como, por exemplo, em 1973, modificação da concordata com a Colômbia a pedido do Vaticano. Diz aqui: as duas partes contratantes tiveram a vontade de adaptar as disposições em matéria de relações entre a Igreja e o Estado aos princípios enunciados pelo Concílio Vaticano II e às realidades sociais atuais da Colômbia. Então, a Colômbia deixou de ser um Estado religioso, ligado à Igreja, né, e passou a ser um Estado laico. 1974, supressão na Constituição do Estado de Valais, na Suíça, do artigo 2º, que fixava que a religião católica era a religião do Estado. 1975, 15 de fevereiro, anulação do artigo 24 da concordata feita em 7 de maio de 1940 com Portugal. O artigo da concordata de 1975 estipulava que os cônjuges renunciarão à faculdade civil de pedir o divórcio, o qual não poderá, por conseguinte, ser pronunciado por tribunais civis para os casamentos católicos. O protocolo de 75, portanto, se limita a relembrar aos casais católicos a indissolubilidade, mas ele reconhece aos tribunais civis o direito de pronunciar a separação do laço matrimonial. Em 1976, modificação da concordata concluída entre a Santa Sé e a Espanha. As verdadeiras razões para essa mudança são assim explicadas. O Concílio Vaticano II estabeleceu em sua Declaração Dignitatis Humanae uma série de princípios visando regular juridicamente o direito à liberdade religiosa. De acordo com esses princípios, é para todo o poder civil um dever essencial o de proteger e promover os direitos invioláveis do homem, de assumir eficazmente a proteção da liberdade religiosa de todos os cidadãos. Ora, se o casamento era reconhecido como indissolúvel pela Igreja Católica, a partir do momento em que você abre mão de um Estado católico, concedendo a chamada liberdade religiosa, é evidente que o conceito de casamento indissolúvel não vai mais ser aplicado. Aqui nós podemos ver muito claramente a mão do Opus Dei agindo tanto em Portugal como na Espanha. Em 1980, a separação da Igreja do Estado é oficialmente promulgada no Peru por uma lei de 18 de julho. 1984, revisão do Acordo da Concordata de 1929 entre o Vaticano e a Itália. O artigo 1º do novo acordo começa assim: a República Italiana e a Santa Sé, reafirmando que o Estado e a Igreja são, cada um dentro da sua respectiva ordem, independentes e soberanos, comprometem-se ao pleno respeito a esse princípio em suas relações e a colaboração recíproca para a promoção do homem e o bem do país. Foi também sob o pontificado de João Paulo II que a Itália se tornou um país favorável, né, legalizou o aborto. O próprio Papa felicitou tal fato publicamente em 19 de fevereiro de 1984, quando de sua locução do Ângelus. Não a questão do aborto aqui que eu estou me referindo, mas sim a questão dessa concordata que foi revista, a concordata de 1929.
Eu gostaria de evocar como um acontecimento de amplitude histórica a assinatura do acordo de revisão da Concordata de Latrão que se deu ontem. É um acordo que Paulo VI previu e favoreceu como um sinal de nova concórdia entre a Igreja e o Estado italiano, e que considero ter uma importância significativa tanto como base jurídica das relações bilaterais pacíficas, como inspiração ideal para a contribuição generosa e criadora para a comunidade eclesial. É chamada a dar ao bem moral e ao progresso civil da nação. Então, o que nós estamos vendo, né? Nosso Senhor sendo banido das nações por João Paulo II. E o que dizia a Igreja antes disso, né? Antes do Concílio Vaticano II? Olha o que o cardeal Pio disse em 15 de março de 1859 para Napoleão III. Talvez a restauração não tenha feito mais que vós, mas deixai-me dizer que nem a restauração, nem vós tendes feito por Deus o que é necessário fazer, porque nenhum nem outro tendes elevado o seu trono, porque nenhum nem outro tendes renegado os princípios da revolução. Então vós combateis somente as consequências práticas, porque o evangelho social no qual se inspira o Estado é ainda a declaração dos direitos do homem, a qual não é outra coisa, imperador, que é a negação formal dos direitos de Deus. Ora, é o direito de Deus de comandar aos Estados, assim como aos indivíduos. Não é para outra coisa que nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra. Ele deve reinar inspirando as leis, santificando os costumes, esclarecendo os ensinamentos, dirigindo os conselhos, regulando as ações dos governantes, assim como dos governados. Onde Jesus Cristo não exerce esse reino, existe desordem e decadência. Aqui, então, a consequência do humanismo de João Paulo II foi o banimento de nosso Senhor Jesus Cristo das nações. João Paulo II se satisfaz com a separação da Igreja e do Estado, exclamando: no exercício dessa diaconia pelo homem, a Igreja entende operar no pleno respeito da autonomia da ordem política e da soberania do Estado. O resultado da separação da Igreja e do Estado, do laicismo, é então o naufrágio das almas e a perda da fé. Tudo isso é consequência desse falso direito à liberdade religiosa que destronou Jesus Cristo dos estados nos quais ele deveria reinar. Nestas últimas páginas, nós temos mostrado longamente que o direito à liberdade religiosa adotada pelo Concílio Vaticano II foi o pretexto constante que permitiu oficialmente laicizar os estados católicos. Essa foi uma vitória da maçonaria, como testemunhou a visita que fez o cardeal Beia à loja maçônica judaica da B'nai B'rith antes do concílio, como eu já mostrei nas aulas anteriores. Bom, seguindo à frente, tinha muita coisa para ser dita aqui, mas eu vou pular, senão essa aula vai acabar ficando muito extensa. Eu vou adiantar um pouco e vou falar um pouco do ecumenismo agora. Então nós falamos do princípio da liberdade religiosa que destronou Nosso Senhor das Nações, acabou com o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. E agora a ideia ecumênica. Nós vamos mostrar que João Paulo II também é herdeiro fiel e propagador zeloso do ecumenismo, tal como foi definido pelo concílio. Mas é necessário definir desde o início dos ecumenismos. Então aqui o autor vai definir o ecumenismo correto e o errado. O primeiro, que é o correto, foi ensinado por Roma até a morte de Pio XII, em 1958. Ele traduziu um movimento de verdadeira caridade teologal, pelo qual a Igreja Católica se esforça por fazer retornar ao seu seio os cristãos não católicos, como uma mãe procura sua criança extraviada. Então aqui é o filho que se perde, e a Igreja, como mãe, chama de volta esses filhos, chama eles à conversão. Então esse é o movimento ecumênico verdadeiro, chama aqueles que se desviaram à conversão a entrar na barca de São Pedro. Ele constitui uma parte integrante da atividade missionária, da forma como ela foi praticada na Igreja desde o dia da ascensão, quando Nosso Senhor manda a seus apóstolos. Nosso Senhor diz: Ide de todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar tudo o que vos prescrevi.
O outro ecumenismo é o que se desenvolveu até mesmo no seio da Igreja Católica durante o século XX e que os papas condenaram severamente até o concílio. É esse esforço de reagrupar todos os cristãos, todas as religiões em uma confederação universal fora da fé católica professada integralmente. Então, o segundo ecumenismo é a ideia de unir todas as religiões em torno de um denominador comum. Esse é o ecumenismo do noeísmo, né, como eu venho denunciando nas minhas aulas. Ou seja, você une todas as religiões, né, toda a diversidade religiosa, em função daquilo que elas têm em comum, e esquecendo aquilo que elas têm que os separa. Né? No entanto, entre as falsas religiões, nós vamos encontrar mais elementos em comum do que elementos que separem. No caso da Igreja Católica, esse movimento é simplesmente impossível, porque a Igreja Católica é a única que permanece com a verdade integral, enquanto as outras se perderam. Né? Mesmo que tivessem algum vestígio, alguma ruína dessas verdades. Esse movimento começou na Igreja Católica através de uma tentativa de reforma litúrgica às vésperas da Primeira Guerra Mundial por um monge belga, Dom Lambert Bodin. Pouco a pouco, suas iniciativas vão ferir a ortodoxia romana, e Pio XI não tardará em reagir, condenando essa tentativa em sua encíclica Mortalium Animus. Então, recomendo que leiam essa encíclica, eu menciono ela no meu curso Prometeu Moderno, né, onde o Papa Pio XI condena essa iniciativa de pancristianismo. Né? Então, apesar desse repúdio, e de sucessivos exílios, Dom Lambert Bodin continuará a trabalhar nas sombras. Desde 1924, ele tornou-se amigo fiel de Monsenhor Roncalli, esse que mais tarde seria o Papa João XXIII, que tinha passado pela diplomacia depois de ter perdido, sob suspeita de modernismo, sua cátedra no Ateneu de Latrão. Diante da notícia da morte de Pio XII, o velho Dom Lambert, na idade de 85 anos, quando o Pio XII morreu, em 1958, ele tinha 85 anos, então ele vai confidenciar para um outro herege, que é o padre Louis Boyer, né, esse mesmo que fez toda a doutrina do mistério pascal, né, da missa nova. Né. Ele diz o seguinte para o padre Boyer: se eles elegem Roncalli, tudo estará salvo. Ele será capaz de convocar um concílio e de consagrar o ecumenismo. Consagrar o ecumenismo ou consagrar o noeísmo, na realidade. Ele bem sabia do que se tratava. Né? E foi realmente o que aconteceu. Né? O João XXIII foi eleito, convocou o concílio. Partindo desse princípio, desse ecumenismo, então, evidentemente a Igreja Católica não será mais o único meio de salvação. Daniel Leroux diz aqui: a princípio, a ideia de povo de Deus, junto com o reconhecimento dos valores espirituais das outras religiões, tende a mostrar que a Igreja Católica não é mais o único meio de salvação, mas uma via como as outras. Isso é confirmado pelo decreto Dignitatis Humanae sobre a liberdade religiosa. Dom Wojtyla escreveu, citando aqui o Dom Wojtyla: esse movimento ecumênico se fundamenta sobre as bases da verdadeira unidade. Citando o decreto Unitatis Redemptigrati, ele prossegue. Dom Wojtyla dizendo: essas igrejas e essas comunidades separadas, mesmo que acreditemos que elas têm deficiências, não são de modo algum desprovidas da significação e de valor dentro do mistério da salvação. O Espírito de Cristo, com efeito, não se recusa a servir-se delas como meios de salvação, cuja força deriva da plenitude da graça e da verdade que foi confiada à Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela possui a plenitude da graça e da verdade, mas nestas outras religiões também se encontram meios de salvação. Isso é o que diz exatamente o documento do Concílio Vaticano II. Deformando, né, a frase que diz que há vestígios de verdade nas falsas religiões, vestígios, ruínas, né, mas que separados da verdade de fato não produzem efeito nenhum. Eles pegam essa ideia, subvertem essa ideia para dizer que não são vestígios, não são ruínas, são elementos de santificação e de verdade presentes nas outras religiões também. Dona Efebe simplesmente chamou isso de heresia. E aí, a busca, a partir daí, dessa ideia de que todas as religiões possuem elemento de santificação e de verdade, vai ser o retorno a essa ideia de unidade, né? Ou seja, unidade na diversidade,
só pode haver unidade na verdade. Na diversidade você vai encontrar erros, né? O segundo erro desse ecumenismo reside na falsa noção de unidade. É no tema da unidade perdida que o arcebispo de Cracóvia, Dom Wojtyła, se faz um ardoroso promotor. Então, olha o que ele diz. O decreto conciliar sobre o ecumenismo, constatando em seu preâmbulo esse fato histórico que é o cisma, afirma que em nosso tempo cresce entre os cristãos o desejo de unidade. Não se trata aqui somente de se rezar pelos irmãos separados, mas também da oração feita com eles, no desejo de se alcançar a união da Igreja. É necessário lembrar que a ação ecumênica e a atitude ecumênica autênticas nascem da esperança guiada pela fé, de que a Igreja, dividida pelos homens, só pode ter no pensamento e na vontade de Cristo uma única e mesma unidade. E pela esperança de que os homens alcançarão um dia essa unidade, que é a da Igreja no pensamento e na vontade de Cristo. Aqui ele se refere à chamada Igreja de Cristo, que eles distinguem, né? Não é a Igreja Católica. É uma doutrina da qual fazem parte, né, todas as outras religiões. Observe que ele não usa a palavra Jesus Cristo, mas Cristo, né? No meu curso o Prometeu Moderno, eu falo também desse fato aqui, e menciono que o Papa Paulo VI faz o primeiro movimento ecumênico, num sentido mais estrito, né? Quando ele propõe essa unidade entre os cristãos, ou seja, os católicos, os protestantes e os ortodoxos, né? Então isso se dá dentro de dois movimentos. O primeiro movimento é a consciência de si da Igreja Católica, de que ela apenas faz parte da Igreja de Cristo e que ela não é a Igreja de Cristo. E o segundo movimento é o movimento de aceitação dos protestantes para com os católicos. São os protestantes que precisam aceitar a Igreja Católica como fazendo parte dessa Igreja de Cristo também. E João Paulo II vai estender esse movimento num ecumenismo amplo, né, para as outras religiões também, as religiões não cristãs. Então, vamos seguir adiante aqui. Nesse sentido, João Paulo II vai fazer a aplicação plena do Concílio Vaticano II. Né? Sobre os teólogos, né, que eu mencionei naquela aula passada, os teólogos do concílio, suas heresias, seus escândalos, suas abominações, né, suas blasfêmias, né, e a relação de João Paulo II com esses teólogos. Né? Começando pelo padre Lubac. De Lubac, nascido em 1896, afirma, desde 1946, em seu livro Sobrenatural, que a ordem sobrenatural está necessariamente implícita na ordem natural, o que é uma contradição. Então, segundo Henri de Lubac, no próprio homem, ou seja, né, na própria natureza humana, reside em algum lugar, nessa natureza humana, o sobrenatural, ou seja, a graça divina. Dessa maneira, o sobrenatural estaria contido no natural, que é uma contradição absurda. Né? Isso justifica para eles a ideia de que não é necessário fazer parte da Igreja Católica, não é necessário o batismo, porque em todo homem já se encontra o divino. O que se pode concluir disso? Há uma divindade no homem? Há no homem uma centelha divina? É uma elevação, né, da natureza humana em nome desse humanismo. Resulta disso que o dom da ordem sobrenatural não é gratuito, visto que é devedor da natureza. Na realidade, a natureza, em razão mesma de sua existência, identifica-se com o sobrenatural. Desde 1938, em seu livro Catolicismo, de Lubac não hesitava em escrever, de Lubac falando, revelando o Pai e sendo revelado por ele, o Cristo acaba de revelar o homem a si mesmo. Semelhante frase significa que o sobrenatural está contido na natureza humana em si. E o cardeal Siri comenta, cardeal Siri da Cúria Romana, né, mais experiente, que viu tudo isso acontecendo, né, lamentavelmente não teve uma postura que deveria ter tido, né, embora dissesse algumas coisas interessantes, como por exemplo quando teve a reforma litúrgica, né, ele fez um documento condenando essa reforma, ou pelo menos exortando o Papa Paulo VI, né, dos erros, mas não fez o que deveria ter sido feito, né.
ele disse aqui nessa ocasião, citando o de Lubac, né? Ou então o Cristo é somente homem, ou então o homem é divino. Essa concepção do sobrenatural necessariamente ligada à natureza humana também é claramente proposta por Karl Rahner, depois dos anos 30. Na realidade, ele ultrapassa o pensamento do padre Lubac. Fortemente influenciado por Hegel, Rahner se propôs, sobretudo, a esclarecer teologicamente as condições da possibilidade de uma encarnação, de acordo com seu discípulo mais fiel Hans King. Um outro filósofo, que foi o Jacques Maritain, teve, depois do período dos anos 30, uma grande influência para a formação das tendências contemporâneas. Ele que era atomista e depois deformou o tomismo, em função desse humanismo integral, a obra dele. Maritain desenvolveu a tese da sociedade vitalmente cristã. Olha o que Maritain pensava. Isso aqui vai ser a base filosófica do Concílio Vaticano II. Por um movimento progressivo e necessário, a Igreja, renunciando à proteção do poder secular, se emancipa da molesta tutela dos chefes dos Estados católicos e agora se contenta somente com a liberdade, se reduz a não ser mais do que o fermento evangélico escondido na massa ou o sinal da salvação para a humanidade. A cristandade medieval do tipo sagrado e teocrático deve suceder hoje em dia uma cristandade caracterizada, como vimos, pela emancipação recíproca do temporal e do espiritual e pela diversidade religiosa e cultural da sociedade. Segundo Maritain, Cristo não deve reinar na sociedade, nos estados, mas simplesmente Cristo deve reinar no próprio homem, nessa ideia de humanismo, É um homem divinizado e um Cristo rebaixado, Daniel Leroux diz, é realmente a rejeição do reino social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jacques Maritain foi o apóstolo, do fim do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E João Paulo II era um profundo admirador de Jacques Maritain, assim como Paulo VI também foi. A partir de 1978, data da ascensão do Karol Wojtyła à Cátedra de Pedro, tais afirmações são sobretudo incríveis, afirmações com relação a esses novos teólogos, pois os erros tornaram-se mais visíveis e manifestos. Porque, como eu citei na outra aula, esses teólogos que atuaram muito efetivamente no Concílio Vaticano II, depois do concílio publicaram vários livros com suas heresias e suas blasfêmias. Então, na época que o João Paulo II se tornou Papa, era muito bem conhecido esses erros. Tomando, por vezes, a forma de verdadeiras heresias. Encontramos as seguintes palavras escritas pelo Papa. Então, não é possível que o João Paulo II não conhecesse, a teologia desses homens. Então diz o Papa, a referência ao patrimônio intelectual do passado, indispensável sobretudo em filosofia, não deve entravar a abertura. A palavra que pronunciei no início do meu ministério sobre a Cátedra de Pedro, apregoando a todos de não ter medo de abrir todas as grandes portas ao Cristo, devemos endereçá-la às grandes correntes do pensamento contemporâneo, valorizando suas expectativas e sua atenção em direção à plena realidade. Pio XII escrevia exatamente o contrário, na encíclica Humani Generis, aquela encíclica que ele condenou a nova teologia. Pio XII disse, a verdade e toda a apresentação filosófica não pode mudar de um dia para o outro. Que o cristão, filósofo ou teólogo não abrace, pois, com precipitação e afoiteza todas as novidades do dia. Elas parecem insinuar que, não importa qual filosofia medíocre, se feitas as correções necessárias, pode ajustar-se ao dogma católico, o que é absolutamente falso. João Paulo II, sobre Karl Rahner. Karl Rahner morreu aos 80 anos de idade. Entre as demonstrações de estima, Rahner recebeu os votos pessoais de João Paulo II. Nessa época da viagem à França, o Papa declara, agora se referindo a de Lubac, eu me curvo diante do padre Henri de Lubac, teólogo jesuíta que se manteve nas primeiras fileiras ao lado do padre Congar, um e o outro tendo tido, antes do período conciliar, dificuldades com Roma. 2 hereges, 2 traidores. O padre Lubac tornou-se cardeal no dia 2 de fevereiro de 1983. João Paulo II, citando Maritain,
por ocasião do centenário do seu nascimento. Com Maritain, a filosofia do ser torna-se a filosofia do espírito, da pessoa e da liberdade. Pode-se afirmar que o sentido da transcendência e da liberdade em sua filosofia, da política e da história constitui a inspiração maior do pensamento de Maritain. Ele sustentou que uma justa concepção da pessoa humana era a base necessária para todo o edifício social e político digno do homem. Também não faltaram elogios para Dom Helder Câmara, né, o pai da teologia da libertação aqui no Brasil. Olha o que disse Papa João Paulo II a Dom Helder Câmara, se referindo a ele como tu, né, o que não é comum. Tua alma de pastor contribui para a nossa santificação. Temos por ti um amor especial. Deus te cobriu de dons, de talento e de piedade. Foste bem-sucedido em executar numerosas missões de valor incalculável. Tua bondade sacerdotal e episcopal precede constantemente teu zelo. Sabemos que a reunião do teu jubileu será o motivo de uma reunião pastoral na qual a situação da tua igreja será analisada e estudada em profundidade. Isso será de um valor inestimável. Reconhece-se aqui, né, na pessoa de Dom Helder Câmara, um promotor dos direitos do homem, né, da dignidade da pessoa humana, aos moldes maçônicos. Hans Urs von Balthasar, outro herege, né, o Papa João Paulo II fará cardeal em 28 de junho de 1988. Hans King, o teólogo de Tübingen, estava em conflito com Roma desde 1968, era evidente suas heresias e suas blasfêmias, né? Quando João Paulo II quis encontrar rapidamente uma solução. Essa solução foi simplesmente uma capitulação da Santa Sé. Cito, os 12 anos de conflito, 68 a 1980, que opuseram o teólogo Hans King à Congregação Romana da Fé, se resolvem com uma solução nova e harmoniosa. Uma dessas pequenas obras-primas jurídicas nas quais Roma se sobressai. O que é essa pequena obra-prima? O reitor da Universidade de Tübingen diz: Hans King não faz mais parte da Faculdade de Teologia, mas conserva suas funções de professor e de diretor do Instituto de Pesquisas Ecumênicas. De hoje em diante, o Instituto não fará mais parte da Faculdade da Teologia e estará diretamente sob a autoridade da reitoria da universidade. Hans King conservará igualmente uma voz consultiva nos júris de exames da faculdade. É uma capitulação completa. E King entendeu perfeitamente. Olha o que ele disse. Certamente é um compromisso, mas o melhor que eu poderia esperar nessas circunstâncias. Permaneço professor de teologia ecumênica e até diretor do instituto que leva esse nome. Conservo o direito de programar cursos e seminários, de prosseguir minhas pesquisas, de ensinar, publicar. A solução é feliz para mim, pois ela me dá uma liberdade maior. Esse compromisso permite que eu continue a considerar-me um teólogo católico. O Papa demonstra sua adesão aos filósofos modernos na carta escrita aos bispos alemães a propósito de Hans King. Olha o que disse o Papa João Paulo II. A Igreja recebeu de Cristo uma infalibilidade específica em relação estreita com o sentido da fé, ao qual participam todos os fiéis. Essa infalibilidade tem um caráter de dom e de serviço. Nós professamos, pois, a infalibilidade que é um dom de Cristo à Igreja. Só uma fé madura pode ser um advogado eficaz da verdadeira liberdade religiosa, da liberdade de consciência e de todos os direitos do homem. Aqui ele reafirma, né, todos os erros do Concílio Vaticano II. O Papa precisava dirimir outros processos semelhantes ao de Hans King, como no caso, por exemplo, do padre Schillebeck e do padre Leonardo Boff, né? No caso do padre Schillebeck, que eu mencionei, as blasfêmias daquela outra aula, né? Como foi realizado isso? O processo de Schillebeck será realizado duvidoso após a assinatura do processo verbal sábado ao meio-dia entre o teólogo holandês e os peritos que o interrogaram sobre as 9 questões levantadas em seu livro. Jesus é Deus? Pré-existente? Nascido de uma virgem? Objetivamente ressuscitou? Ele instituiu a Eucaristia? Então, nesse livro, ele nega todas as verdades de fé. Clima amigável. Foi o que se deu nesse encontro aí. Não cessou de repetir Schillebeck, muito descontraído,
Inquietos, seus examinadores, contidos pelo sigilo, sublinhou ele durante a conferência com a imprensa. Assim conseguiu-se uma atmosfera desarmada, cooperativa e excessivamente gentil para a assinatura do processo verbal. Condenado por heresia? Excomungado? Não. Né? Gradativamente, o único herege que se tornou como tal, e a ponto de ser excomungado pelo Vaticano, foi Dom Lefebvre. Né? Porque foi o único que permaneceu católico. A Congregação para a Doutrina da Fé devia examinar seus escritos já desde pouco depois do mês de outubro de 68, os escritos do Schillebeck. Então, seu amigo Karl Rahner revelou esse fato à imprensa, violando o sigilo do Santo Ofício, o que provocou grande barulho. E Roma recuou. Aconteceu o mesmo para Leonardo Boff, daí a alguns meses, segundo ele, o próprio Boff dizendo. A igreja, como instituição, não estava presente no pensamento do Jesus histórico, mas ela nasceu como uma evolução posterior à ressurreição. Quer dizer, a igreja foi evoluindo, né? Depois de Jesus Cristo não fundou igreja nenhuma. Para ele, a hierarquia não é senão um resultado. Daí a necessidade de uma mudança permanente da igreja. Uma igreja nova deve emergir, cujo poder será uma simples função de serviço. Ele considera que a formulação do dogma vale somente por um tempo, por circunstâncias determinadas. Qual é a diferença do pensamento do Leonardo Boff para o pensamento desses teólogos do Concílio Vaticano II e para os documentos do Concílio Vaticano II? É uma diferença só acidental do modo como o Leonardo Boff entendia que essas reformas deveriam ser postas. Né? Ele queria isso mais imediato. Após a chamada advertência de Roma, né, por causa do livro dele Carisma e Poder, Roma só deu uma advertência a ele mesmo, né, o Leonardo Boff, disse: eu acolhi com serenidade as reservas contidas na notificação da Santa Sé. Insisto sobre a ausência no texto de toda crítica à teologia da libertação e de toda referência ao marxismo ou ao socialismo. Este documento não prevê medida alguma contra a minha pessoa e minha atividade. Continuando, né? Agora, João Paulo II, já diante da ONU, né? Diante da maçonaria, seu compromisso com o pensamento maçônico. Né? Aqui foi um discurso que ele proferiu na Unesco, e ele sempre que fazia esses discursos, ele nunca mencionava nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: a todas as culturas do conjunto da família humana, das mais antigas àquelas que nos são contemporâneas, eu desejo render homenagem mais profunda e sincera. É pensando em todas as culturas que quero dizer em alta voz aqui em Paris, na sede da Unesco, com respeito e admiração. Eis o homem. É duro, gente. Quero proclamar minha admiração diante da riqueza criadora do espírito humano, diante de seus esforços incessantes para conhecer e para consolidar a identidade do homem. A educação consiste em que o homem se torne sempre mais homem. Termina sua mensagem de Natal, em 1980, com uma fórmula que resume. Cito: sobre os ombros de Jesus, profetizava Isaías, repousa o sinal da soberania. Essa soberania é o poder da ressurreição, é a verdade e o amor. Não é a soberania sobre o homem, é a soberania para o homem. Em sua homilia de Domingo de Ramos, de 1980, Jesus de Nazaré aceita a nossa liturgia como aceitou espontaneamente o comportamento da multidão de Jerusalém, porque ele quer que dessa maneira se manifeste a verdade messiânica sobre o reino, que não significa dominação sobre os povos, mas que revela a realeza do homem, essa dignidade verdadeira que desde o princípio Deus Criador e Pai nos deu. Aqui o humanismo, né? O exagero personalista do Concílio Vaticano II, e a gente entende como o João Paulo II foi, de fato, um apóstolo do Concílio Vaticano II. É então o reino do homem, em detrimento do reino de Cristo Rei. Não é de se espantar, mas, desde então, pela propagação do laïcismo, que Roma favorece, principalmente pela modificação das concordatas que tornaram os estados ateus. Ao término deste capítulo,
Uma conclusão se impõe: o Papa não está absolutamente dentro do espírito da tradição da Igreja. Fez-se apóstolo do reino do homem. Não afirma ele, em sua encíclica Redemptor Hominis, que o homem é o primeiro caminho e o caminho fundamental da Igreja? Que oposição à divisa de São Pio X, que queria o contrário: tudo restaurar em Cristo. João Paulo II e a maçonaria. Só para citar aqui um capítulo das constituições maçônicas, né, para a gente ver como é semelhante o Concílio Vaticano II com o pensamento maçônico, o humanismo maçônico, a fraternidade universal maçônica, né, e por que, a partir do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica passa a ser o principal promotor, né, dessa religião universal do homem, que é o noéismo, não é outra coisa, né? Então, o que diz a Constituição maçônica? O maçom é obrigado, por sua profissão, a obedecer à lei moral, e se ele tem uma compreensão judiciosa da arte, não será jamais um ateu estúpido, nem um libertino da irreligião. Se bem que outrora os maçons tivessem tido a obrigação de pertencer em cada país à religião do lugar, qualquer que ela fosse, agora pareceu melhor não obrigá-los a pertencer senão a esta religião, que é esta religião, né? A religião universal, o noéismo, sobre a qual todos os homens estão de acordo, deixando à escolha as suas opiniões individuais. Nessa religião do homem, essa religião maçônica, só não tem lugar para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, Criador do céu e da terra. Para eles não é assim. Assim, basta que sejam bons e verdadeiros gentes de honra e de probidade, quaisquer que possam ser as religiões ou seitas diferentes às quais pertençam. Quer dizer, basta seguir as 7 leis de Noé, né? São leis morais. Em consequência de tudo isso, a maçonaria tornar-se-á o centro da união e o meio de criar uma fraternidade verdadeira entre pessoas que, sem isso, ficariam separadas para sempre. Nós já vimos que essa função agora já não é mais da maçonaria, é da própria Igreja conciliar. Sobretudo agora, no pontificado do Papa Francisco, que está muito claro isso, né? Para quem tem bom senso. Em 5 de janeiro de 1954, o Santo Ofício condenava uma obra do grão-mestre da maçonaria, Joanina Austríaca. Em 20 de fevereiro de 1959, a Assembleia Plenária dos Cardeais, Arcebispos e Bispos argentinos publicava uma declaração recordando a condenação formal sustentada pelos papas de Clemente XII a São Pio X e sublinhava que a maçonaria e o marxismo têm em mira o mesmo fim. Isso aqui é importante para aqueles que são contra o comunismo e defendem os maçons, né? Ou seja, defendem os partidos que são ligados à maçonaria com a pretensa, né, ideia de combater o comunismo. Veja só o que diz esse documento. Para chegar a seus fins, a maçonaria serve-se das altas finanças, da alta política e da imprensa mundial. O marxismo, este se serve da revolução social e econômica contra a pátria, a família, a propriedade, a moral e a religião. Os maçons alcançam seus fins por meios secretos e subversivos, os comunistas por meios abertamente subversivos. Até as vésperas do concílio, a maçonaria não tinha mudado e nada nos permite crer que ela tenha feito depois. E a Igreja, por sua vez, modificou seu ponto de vista, eis o que dizem os próprios maçons. Estão citando aqui a própria maçonaria. O Concílio de Roma, o Vaticano II, em sua segunda sessão, deixa prever um grande movimento diplomático da Igreja em direção à maçonaria. Ela não surpreende os dirigentes da maçonaria francesa, que já aguardavam há muito tempo. É claro, já esperavam a eleição de João XXIII, que foi núncio apostólico em Paris, e acreditavam ver com justos motivos nas obras de M. Alec Mellor e nas conferências do padre Riquet, que era um jesuíta, os esforços preliminares para uma preparação dos espíritos. Esta nova orientação da Igreja é confirmada pelo maçom I.V. Marsoudan, em um livro publicado no final do concílio. Olha o que foi publicado nesse livro do Marsoudan, maçom de grau 33 na França. No momento em que Pio XII decidiu ele mesmo administrar o mais importante ministério dos negócios estrangeiros, Monsenhor Montini, que seria, o futuro Papa Paulo VI, foi indicado para o cargo extremamente árduo do arcebispado da maior diocese da Itália, Milão, mas não recebeu a púrpura. Esse fato aconteceu porque Pio XII descobriu que era o Montini, o seu secretário de Estado, que fazia a delação, ou seja, entregava os prelados que Pio XII enviava para a Cortina de Ferro para dar socorro secreto aos fiéis, dessa região que era oprimida pelos comunistas. Quando chegavam lá eram presos,
E essas listas, com esses nomes, eram fornecidas justamente por Montini. Então, o Pio XII teve um ataque de fúria, né? E acabou afastando Montini, e ele se tornou arcebispo de Milão, para não receber a púrpura, né, o chapéu cardinalício. Tornava-se não impossível canonicamente, mas tradicionalmente difícil que por ocasião da morte de Pio XII ele pudesse chegar ao pontificado. Ele não chegou ao pontificado depois da morte de Pio XII, porque ele não era cardeal, mas assim que João XXIII se tornou papa, a primeira coisa que João XXIII fez foi dar o chapéu cardinalício para Montini, né, e preparar ele para a sua sucessão. É então que um homem vem e como precursor se chama João 23. E tudo começa a mudar. Ele está fazendo aqui uma analogia a João, a outro João, né? O João Batista, que foi o precursor de Cristo. Então, o João 23 seria o precursor do quê? Né? Do anticristo, né? Se existe ainda alguns grupos não muito afastados no modo de pensar da época da Inquisição, eles serão inevitavelmente afogados na maré cheia do ecumenismo e do liberalismo. Então, aqueles que seriam mais ligados à tradição seriam afastados, logo que João XXIII se tornasse Papa, né? Dos quais uma das consequências mais tangíveis será a diminuição das barreiras espirituais que dividem ainda o mundo. De todo o coração desejamos o bom êxito da revolução de João XXIII. João 23, João Paulo II, no discurso aqui na Unesco. Todos juntos vós tendes um poder enorme, o poder das inteligências e das consciências, determinais fazer prova da mais nobre solidariedade com a humanidade. Aquela solidariedade que é fundada sobre a dignidade da pessoa humana. Construís a paz, começando pelo fundamento, o respeito de todos os direitos do homem, aqueles que estão ligados tanto à dimensão material e econômica, como à espiritual e interior de sua existência neste mundo. Possa esta sabedoria inspirar-vos. Né? Nunca fala de Jesus Cristo, sempre da dignidade do homem. É o discurso de um maçom. Esse humanismo já não está engendrado, não se realiza todos os dias debaixo de nossos olhos, diz aqui o Daniel Leroux. Em 18 de abril de 1983, João Paulo II declara aos maçons da Comissão Trilateral, que ele recebeu em audiência pública. Depois eu vou colocar as fotos, né, desses escândalos do João Paulo II na edição. Então, João Paulo II dizendo para a Comissão Trilateral: é com prazer que me encontro com os membros da Comissão Trilateral. Neste momento faço-me uma pergunta, e faço-a igualmente a vós, porque a situação geral das relações Norte e Sul é mais alarmante no final da primeira terça parte do terceiro decênio do desenvolvimento do que era no princípio dos anos 60. Por que a separação entre ricos e pobres aumenta cada vez mais? Para responder a isto, pode-se apontar, antes de tudo, a crise da energia dos anos 70, que colocou o mundo desenvolvido diante de um número crescente de déficits sociais. Permita-me mencionar, para completar esta resposta, a falta de atenção a um dos principais temas do Populorium Progresso, o desenvolvimento integral da pessoa humana. É o humanismo integral do Jacques Maritain. É ilusório visar unicamente o desenvolvimento material. Tudo, inclusive o dinamismo da produção e do lucro, enraiza-se na percepção da dignidade humana. Sem se apegar a essa dignidade humana, todos os esforços feitos em favor do desenvolvimento serão sabotados. Essa ideia da dignidade humana, esse exagero personalista, é a mesma doutrina do Henri de Lubac, de que o sobrenatural está contido no natural, né? É uma exigência da própria natureza do homem. Então, a graça que Deus dá ao homem porque é obrigado a dar, porque a natureza do homem exige essa graça. Bom, vou seguir adiante aqui. Agora, com relação, né, aos protestantes, esse ecumenismo pancristão, né? Ele diz aqui lá na Catedral de Westminster, para os anglicanos: venha até vós como sinal visível e princípio da unidade para toda a igreja. Venha a serviço da unidade no amor humilde e realista do pecador arrependido. Ora aí, que pecador, a igreja está pedindo perdão para os anglicanos aqui. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Durante 4 séculos, Roma e vosso país separaram-se um do outro. Hoje o bispo de Roma vem até vós. É duro. Pedro, tu me amas? Né?
É, bom, sobre a questão com os judeus, eu acho que eu já falei bem na outra aula, né? Então não vou repetir aqui, né? Agora, com relação aos pagãos de um modo geral, né? Primeira viagem à Ásia em 1981, né? O Papa declara em Tóquio: Vós sois os herdeiros e os guardiões de uma visão do mundo consagrado pelo tempo. Essa sabedoria inculcou no Japão e em todo o Extremo Oriente altos modelos de vida moral. Ela vos ensinou a venerar o coração puro, límpido e honesto. Ela vos inspirou a ver como uma presença divina em cada criatura humana. Ela inculcou em vós o desinteresse e o serviço aos outros como o ápice da amizade e da compaixão. Para retomar as palavras de vosso grande mestre Saicho, como chefe da Igreja Católica e como discípulo de Cristo e seu vigário, eu exprimo toda a minha alegria vendo que Deus distribuiu sobre vós esses dons e que vós os exprimis em uma plena liberdade de cidadãos. É a dignidade da pessoa humana exercitada aqui, né, no seu direito de cidadania. Onde está a mensagem sobrenatural nisso aqui? É o abandono da missão salvífica de Cristo, né? Depois, outra viagem dele à Ásia em 1984, né? Ele disse aqui, evocando, né, a liberdade religiosa no estádio de Bangkok. Ele disse: Vós tendes o privilégio de viver no reino no qual os cidadãos desfrutam da liberdade religiosa, na qual os homens e as mulheres são livres de adorar a Deus, segundo os imperativos de uma consciência reta. Uno-me a vós para agradecer a Deus por essa situação que corresponde a um direito universal de todos os homens. Quer dizer, todos os homens são livres para professar a sua religião e devemos comemorar isso, né? Ele encontrou o patriarca supremo dos budistas, como desejara tanto. Primeiramente recebido pelo rei protetor de todas as religiões, João Paulo II foi apresentar suas homenagens ao patriarca supremo dos budistas. Passo formal, seguido de um protocolo rigoroso. O patriarca, um venerável monge de 86 anos, não se levantou do seu assento para acolher o Papa. Por último, no dia 6 de maio, depois do meio-dia, João Paulo II recebeu na capela da Nunciatura de Seul 12 chefes religiosos das principais religiões da Coreia. Participavam da reunião budistas confucionistas, assim como representantes da religião Chondogyo e do movimento Chonggyo. O Papa lhes declarou: a Igreja Católica procura estabelecer um diálogo fraterno com todas as religiões que conduziram a humanidade através da história. Nossa diversidade de crença religiosa e moral é para todos nós um convite para cultivar um diálogo fraternal verdadeiro e a ter, em particular estima, o que todos os seres humanos têm em comum e o que favoreça a sua vida em comum. Tal esforço de concórdia criará certamente um clima de paz, no qual poderão florescer a justiça e a compaixão. Que me seja permitido dirigir uma saudação especial aos membros da tradição budista, agora que se preparam para celebrar as festividades do nascimento de Buda. Possa seu regozijo ser total e sua alegria completa. Aí abandonar, né, os povos ao paganismo, né, em nome da liberdade religiosa e da dignidade da pessoa humana. Depois ele vai fazer uma viagem à Índia em 1986, né, e nessa viagem ele vai dizer: minha visita à Índia é uma peregrinação de boa vontade e de paz. É justo que essa peregrinação comece aqui em Rajghat, dedicada à memória do ilustre Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, um pedófilo, né? O pai da nação e o apóstolo da não violência. Sim, a luz brilha ainda e a herança de Mahatma Gandhi ainda nos fala. E hoje, como peregrino da paz, venho homenagear Mahatma Gandhi, herói da humanidade. Herói da humanidade. Deste lugar que está para sempre ligado à memória desse homem extraordinário, quero exprimir ao povo da Índia e ao mundo minha convicção profunda de que a paz e a justiça somente serão alcançadas seguindo o caminho que foi a essência mesmo de seu ensinamento, a supremacia do espírito e a satyagraha, a verdadeira força que vence sem violência através do dinamismo intrínseco à ação justa. Depois, em Nova Delhi, dirigindo-se aos representantes das religiões e da cultura, João Paulo II explicita sua visão humanista. Um homem que não tinha mais fé nenhuma, tinha fé no ser humano, fé no homem, né? Ai dos que acreditam no homem. Este que vos fala hoje está convencido de que o homem é o caminho que a Igreja Católica deve seguir para ser fiel a si mesmo. Então o caminho não é Jesus Cristo, é o homem.
A Índia tem muito a oferecer ao mundo nessa tarefa de compreender o homem e a verdade de sua existência, e o que ela oferece de modo específico é uma nobre visão do homem em peregrinação ao absoluto, a caminho de um fim, buscando a face de Deus. Não é só isso que Mahatma Gandhi exprimiu. Isso é a que eu quero chegar, que me tenho esforçado para alcançar. É a realização de mim mesmo, ver Deus face a face. Com essa visão espiritual do homem, estamos equipados para encarar os diversos problemas que afetam o homem, atormentam sua alma, afligem o seu corpo. Realmente, o maior bem da Índia ao mundo pode ser dele oferecer uma visão espiritual do homem. As mesmas palavras empregadas por Mahatma Gandhi a propósito de sua busca espiritual fazem eco com as palavras empregadas por São Paulo, quando explica que Deus não está longe de cada um de nós. Nele temos a vida, o movimento e o ser. Como ele ousa comparar Mahatma Gandhi com São Paulo. E ele ainda, declarando ainda na Índia, a colaboração entre todas as religiões é necessária para a causa da humanidade. Hoje, como hinduístas, sikhs, budistas, jainistas, parsis e cristãos, estamos reunidos para proclamar a verdade sobre o homem, notadamente para defender os direitos humanos, eliminar a fome, a pobreza, a ignorância, a perseguição, as discriminações baseadas na raça, cor, credo, sexo ou origem étnica são radicalmente incompatíveis com a dignidade humana. Aí é uma espécie de garoto propaganda da ONU, né? Nada mais do que isso. João Paulo II e a enculturação, né? Ele vai além disso ainda, para poder se submeter aos rituais animistas das religiões mais baixas, né? Como por exemplo, né, na sua passagem por Togo ele faz a alusão a essa passagem, né, e fala novamente desse encontro com os líderes das outras religiões. Em particular, foi singular o encontro de oração no santuário do Lago Togo, quando rezei pela primeira vez com os animistas. Com efeito, pela primeira vez um Papa foi rezar num lago consagrado ao culto das falsas divindades e executar práticas rituais pagãs num bosque sagrado. No artigo intitulado Uma Prece numa Floresta Sagrada, o Observatório Romano narra o desenrolar da cerimônia. Quando João Paulo II chega ao lugar, um feiticeiro começa a invocar os espíritos. Poder da água, eu te invoco, ancestrais, eu vos invoco. Então apresenta ao Papa um recipiente com água e farinha. O vigário de Cristo faz depressa uma ligeira inclinação. Em seguida, joga a mistura em todas as direções. De manhã, executar a mesma prática antes da missa. Esse rito pagão significa que aquele que recebe a água, símbolo da prosperidade, a divide com os ancestrais, jogando-a na terra. Em Ranchi, capital do estado de Bihar, onde ele fez escala, ele se submeteu diante de 400 mil católicos das redondezas, na maior parte membros convertidos de tribos animistas, a uma cerimônia tradicional. Quer dizer, as pessoas tinham se convertido, saído dessa religião animista, e aí o Papa vai lá e se submete a um ritual animista. Não hesitou em ser purificado segundo o costume local, avançando cautelosamente entre cestos ornados de flores que as jovens dançarinas enfeitadas com arranjo de plumas de pavão na cabeça lançavam pouco a pouco sob seus pés. O Papa fez escala em Ranchi, onde celebrou a missa. O Papa, segundo um rito de purificação, aproximou-se do altar, colocando os pés nos cestos ao ritmo dos tambores. Igualmente, em Madras, no dia 5 de fevereiro de 1986, trouxeram ao Papa uma cana-de-açúcar trançada em forma de cruz, que significa uma oferenda hindu ao deus Karnal. Pouco depois, durante a procissão do ofertório, trouxeram também ao altar uma noz de coco, oferta típica da religião hindu e seus ídolos. Finalmente, um homem impõe as cinzas sagradas, passando-lhe a mão sobre a testa. Não se trata do tilak, mas das cinzas sagradas ou vibhuti. 3 dias antes, em 2 de fevereiro, tinha recebido realmente na testa o tilak, ou tika, a pastilha de pó vermelho dos hinduístas, o sinal de reconhecimento dos adoradores de Shiva. Depois eu vou colocar as fotos aí, que muita gente precisa ver, né, para poder acreditar. Vou seguindo em frente aqui. Até isso tudo vai culminar fatalmente, né, no encontro de Assis. Esse encontro de Assis é promovido pelo André Riccardi, da comunidade Santo Egídio, né, que foi fundada já nos rastros do Concílio Vaticano II. Essa comunidade Santo Egídio promove o noéismo. Então basta vocês verem a logomarca da comunidade Santo Egídio, que vocês vão ver aquela pombinha com ramo no bico.
Então os encontros de Assis são promovidos por André Riccardi, né? O chefe, o grande promotor do noeísmo. Ele que vai fazer esse encontro, vai organizar esse encontro, onde vão estar presentes lá todos os líderes das falsas religiões em pé de igualdade com o catolicismo. Então esse fato final do João Paulo II, que vai provocar um grande escândalo, sobretudo para Monsieur Lefebvre. E Monsieur Lefebvre, a partir desse momento, vai perceber que Roma adotou, né, seguiu um caminho do qual não vai voltar mais, a menos que Deus faça alguma coisa para reverter isso, né? Então eu espero ter demonstrado para vocês com essa aula que o problema da crise na igreja não começa com o Papa Francisco. O Papa Francisco simplesmente é um seguidor dos seus papas predecessores. O problema está realmente no Concílio Vaticano II, em tudo, né, o que foi elaborado para que esse concílio se transformasse num mecanismo, né, ou seja, numa etapa para esse chamado catolicismo de Israel, o noeísmo. Depois eu vou gravar uma outra aula estendendo um pouco mais sobre a questão do João Paulo II, né, para falar sobre o Santo Sudário e como que foi utilizado nessa guerra, nessa terceira guerra mundial, que foi o Concílio Vaticano II, os meios mais sórdidos, mais sujos, para poder destruir, né, a imagem do Santo Sudário como prova real da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Na outra aula eu vou falar um pouco sobre os bastidores daquele teste de carbono 14. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.